Fala, aluno, beleza? Aluno, você sabia que o Enem PPL ele dá alguns indícios do que virá no Enem do ano seguinte? E é a partir daí que eu vou corrigir com vocês aqui. Serão 3 vídeos corrigindo todas as questões de Química do Enem PPL 2023. Fazer uma grande revisão, já se preparando para o Enem 2024. Mas, professor, isso procede? Vou te dar um exemplo. No Enem PPL de 2022, veio uma questão, praticamente pela primeira vez aí, trabalhando PV/NRT, aplicação direta da fórmula. Falei muito sobre isso nas minhas redes sociais. E quando nós chegamos no Enem 2023 tradicional, estava ela lá. Uma questão envolvendo a aplicação direta da fórmula PV/NRT. Então, é muito importante você ficar atento a isso. Para não perder a sequência de vídeos e todo o conteúdo que eu vou disponibilizar para você aqui no canal, já vai se inscrevendo, ativa as notificações para a gente caminhar junto na sua preparação para o Enem. Bora lá então para a nossa primeira questão, questão de número 94. Vou corrigir aqui 4 questões, tá? Nesse vídeo, e a última é extremamente interessante, vale muito a pena então você acompanhar o vídeo. Questão de número 94 diz o seguinte: na formulação de detergentes sintéticos são encontradas diversas substâncias que possuem ação específica. Entre essas substâncias estão os tensoativos aniônicos, dos quais o dodecilbenzeno sulfonato de sódio é o mais comum em detergentes para a cozinha. Nesse momento, você já se arrepiou todo, né? Você encontrar no texto a palavra dodecilbenzeno sulfonato de sódio, você fala assim, eu não faço ideia o que é isso. Mas aí eu vou te falar o seguinte, este nome não é novo no Enem. Se você for fazer provas dos Enems anteriores, você vai encontrar esse cara. Dodec são 12 carbonos, il é uma ramificação. Então eu tenho 12 carbonos na forma de ramificação, tá? Uma ramificação com 12 carbonos. Eles estão ligados ao nosso querido benzeno. Então eu tenho um benzeno, 12 carbonos de um lado e um grupo sulfonato do outro. O grupo sulfonato é esse grupo aqui, ó, SO3-, tá? Então aqui eu tenho um radical, que no caso será o anel aromático, com 12 carbonos ligados. Esta é a base. Então, este nome já não é novidade no Enem, é bom você ficar atento a ele. Dodecilbenzeno sulfonato de sódio é aquilo que nós conhecemos como detergente, utilizado para cozinha. Nesse ponto, você liga o alerta, já faz as observações. Sabão e detergente cai muito no Enem. Sabão é um produto de origem natural, reação de saponificação, muito presente nos vestibulares. O detergente é um produto de origem sintética, então ele é produzido aí em laboratório. Ponto importante, os detergentes são classificados em aniônicos e catiônicos. Os aniônicos, só limpeza. Os catiônicos, limpeza e desinfecção. Dentro dos detergentes, é bom você ficar ligado também. Detergentes de cadeia ramificada não são biodegradáveis. Detergentes de cadeia normal, biodegradáveis. Viu quanta informação aqui eu tirei apenas o enunciado? A gente foi dando uma passada, foi dando uma revisada. Não está por dentro disso tudo e precisa dar uma melhorada em química, guilhermequimica.com.br, vou caminhar com você durante todo o ano de preparação, turma de mentoria, com dúvidas aí, tira dúvidas pelo WhatsApp, ilimitado, tudo direto comigo. Muito áudio, muita questão resolvida em vídeo, durante o ano, live semanal, tudo para você chegar no vestibular gabaritando química, beleza? Vamos lá então. O dodecilbenzeno sulfonato de sódio é um tensoativo, então ele quebra a tensão superficial da água, né? Ele é um produto de limpeza, em razão da presença de... O que você tem que lembrar aqui? Vou fazer o desenho básico, ó, aquele do alfinetinho, ó, aquela estrutura. Lembra do alfinetinho? Toda esta parte é apolar. Isso aqui para nós é a parte do hidrocarboneto. Esta pontinha aqui é polar.
no caso, esta pontinha específica é o nosso grupo sulfônico aqui, ó. Tá aqui, ó. Sinal negativo. Ele é um ânion. Ele falou aqui, ó. Aniônico. Ele é um ânion. É usado só para limpeza. Se por acaso a carga fosse positiva, aí ele seria cátion, seria um detergente catiônico usado para limpeza e desinfecção. Então, nesse ponto, a parte do hidrocarboneto apolar se dissolve na gordura, esta pontinha polar aqui se dissolve na água e a partir daí eu tenho essa substância anfipática, tá? Essa substância que se dissolve tanto em água quanto em gordura. Bem, esse tensoativo, ele existe por causa de quê, galera? Qual o motivo? Bem, o motivo é das porções sulfonato, que é hidrofílica, hidrofilia, afinidade, e do dodecilbenzeno, que é lipofílica, lipogordura, filia, afinidade. Resposta correta, então, letra B. Então, olha quanta coisa nós vimos aí a partir da primeira questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questãozinha de número 95. Uma questão de cálculo químico, uma questão clássica do Enem. Por que clássica, professor? Eu falo muito isso nas minhas redes sociais, praticamente durante todo o ano. Questões de cálculo no Enem, elas tendem a trazer sempre uma impureza, elas tendem a trazer um rendimento, é sempre uma continha a mais. Se você vacilar, você acaba se dando mal. Sabe por quê, aluno? Porque sempre vai ter a resposta. Porque a resposta, você vai ter que fazer mais um passo para achar a resposta real. Isso é normal nas contas do Enem, nos cálculos do Enem. Se você fizer as contas padrão, você acha uma resposta. Aí você marca e vai. Depois você descobre que a resposta não era aquela. Por quê? Porque tinha um passo a mais. Se você lembrar no Enem 2023, a questão de matemática envolvendo pão era um casal. Quem fez a conta uma pessoa só tinha resposta. Mas ele queria um casal. Vamos dar uma olhada se isso acontece aqui também. Um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio distribuídos pelo chassi, motor e cabine. Uma amostra de bauxita, aí no caso o minério aí que dá esse alumínio, principal fonte natural do mineral, é composta por 50% em massa. Olha só a informação importante, ó. 50% em massa da bauxita, né, é óxido de alumínio. Então, é composta por 50% em massa de óxido de alumínio. Considere a massa molar do alumínio igual a 27 e do oxigênio 16. Esse ponto é importante. Professor, por que no Enem não tem tabela periódica? Porque você ia perder um tempo danado, indo na tabela, consultando, olhando, procurando. Isso não faz sentido. Eles já trazem os dados aí para nós. A massa de bauxita, olha que interessante, hein? A massa de bauxita, lembrando que só 50% dela é óxido de alumínio. A massa de bauxita, que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação, é mais próxima de... Bem, vamos comigo. Primeira coisa, eu sei que a Al2O3, se eu tiver 1 mol de Al2O3, eu terei 2 mols de alumínio. Como é que eu sei isso? Ó? 1 Al2O3 tem 2 alumínios. Então, 1 tem 2 alumínios. Isso quer dizer para nós que 1 mol de Al2O3, a bauxita, 27 vezes 2, estamos falando aí de 54, mais 3 vezes 16, estamos falando de 48. 54 mais 48, estamos falando que em 102 deste cara, eu terei 54 deste cara, tá? Essa é a ideia. Então, em 102, eu tenho 54. Ótimo. Eu quero uma quantidade de alumínio igual a 200. Quanto que eu vou precisar deste óxido de alumínio? Bem, regrinha de 3 aí, cruzou. Resultado, olha que legal, 378. Professor, você não trabalhou com unidade. Não. Isso é uma dica legal para você. Como nós estamos trabalhando com massa,
e a gente está trabalhando sempre com proporção, 102 gramas possuem 54 gramas. Então 102 quilos possuem 54 quilos. Então 102 toneladas possuem 54 toneladas. É sempre proporção. Essa proporção ela é respeitada. Por isso que quando nós trabalhamos com a mesma unidade, como todo mundo aqui é massa, eu não preciso ficar fazendo as transformações de quilograma para grama, de tonelada, e 10 a terceira, 10 a sexta. Isso só traz mais trabalho para você na hora da prova. Então, é uma forma rápida. É claro, ó, se 102 gramas eu tenho 54 gramas, em 200 gramas, X. Então, se em 102 quilos eu tenho 54 quilos, em 200 quilos eu tenho X quilos, 378 quilos. Olha que legal, o que a gente encontra aqui na letra A? 378 quilos. Só que a resposta não é a letra A, por que não? Porque ele quer a massa total, lembrando que só 50% é o óxido do alumínio. Então essa massa é o dobro dela. E a resposta correta para nós, 756. Vocês entenderam a brincadeira? 378 é a quantidade de óxido de alumínio. Mas quanto que eu preciso da bauxita? Aí eu tenho que lembrar que somente 50% desse cara é óxido de alumínio. É o dobro. Percebeu que se eu erro a conta, já vai logo na A, de cara. Para eu marcar, falar fácil demais e ir para a próxima. Muito cuidado com isso no Enem. Bora lá para nossa próxima questão. Questãozinha aí de número 97. Aluno, essa questão ligou o alerta, tá? Ligou o alerta. E aí, você deve estar se perguntando, mas ligou o alerta por quê, professor? Bem, você sabe que no Enem é supernatural ciclos biogeoquímicos. Ótimo. Por que é natural? Porque ele é uma habilidade da prova. Então, vai ter ciclos biogeoquímicos no Enem. Isso é padrão. Vai ter. Porém, a gente teve muitas questões, a grande maioria, fala sempre do ciclo do nitrogênio. É ciclo do nitrogênio, ciclo do nitrogênio, ciclo do nitrogênio, ciclo do nitrogênio. Tivemos questões envolvendo o ciclo do carbono? Sim, pouquíssimas. Mas ciclo do nitrogênio domina. Porém, agora, olha quem que ele trouxe. A figura apresenta o ciclo biogeoquímico do enxofre. E esse ciclo ele é chatinho, tá? Ele é um ciclo com muitas etapas. E o Enem pode trazer para você, já na próxima edição, uma questão falando sobre o ciclo do enxofre relacionada ao que ele mais gosta em ciclos biogeoquímicos. Variação de inox, tá? Variação de inox. Então é bom você já ficar atento, printa esse ciclo aí, já vai dando uma passada nele, porque ele vai estar no seu próximo Enem. Pode ficar atento. Esta primeira questão, como sempre, o Enem eles nos apresentam os assuntos sempre da forma mais fácil. Aí depois ele vai aumentando o grau de dificuldade, né? Então ele apresenta um negócio num ano, no outro ano ele faz uma perguntinha de nível médio, depois ele faz uma pergunta sinistra. É meio que o padrão da prova. Então, neste caso, ciclo biogeoquímico do enxofre. E a pergunta é muito simples. Qual o impacto ambiental gerado a partir dessas emissões? Bem, se eu estou falando do enxofre, eu estou falando da formação da chuva ácida. Eu estou falando aqui, ó, da letra C. Você entendeu que a pergunta foi bem fácil para ele te dar todo esse ciclo? Falando de todo mundo, falando da variação do NOx, do grupo sulfato, do dióxido de enxofre. Ele foi trazendo todo mundo para você. Ele só tá te dando um aviso, tá? Ó, printa esse ciclo, guarda, porque você vai encontrar ele no seu próximo Enem. Pode ficar tranquilo. Então, questãozinha simples, mas o alerta é o ciclo do enxofre. Bora lá então para nossa última questão. Lembrando que serão 3 vídeos, esse é o primeiro, tá? A gente vai analisar todas as questões do Enem dessa forma, já para você ir revisando, vendo o que você tem que ficar atento, ligado. Terminando aqui, já compartilha esse vídeo,
Manda para aquele seu amigo que vai se preparar junto com você. Manda para a concorrência não, senão você vai fortalecer a concorrência. O negócio é mandar só para aquele seu melhor amigo, beleza? Questão 98, questão clássica, né? Uma questão que fala sobre hidrólise salina, uma questão que fala sobre classificação de sal. Lembrar o que é um sal ácido, o que é um sal básico, o que é um sal neutro. Isso é muito normal no Enem. Quando for estudar esse assunto aí, ó, vai com calma. Vou te dar uma dica, tá? Normalmente, os alunos que têm problema nesse assunto, porque não entenderam bem funções inorgânicas ácido e base. Se você não entender a dissociação que vai acontecer na base e a ionização do ácido, quem vai ser formado e como que se dá a formação de um sal, isso aqui é o caos para você, tá? Porque no geral, ácido forte com base forte, sal neutro. Ácido fraco com base forte, sal básico. Ácido forte com base fraca, sal ácido. A questão fala assim: a disponibilidade de nutrientes do solo, a fertilidade, está associada à capacidade de ceder nutrientes essenciais às plantas, a qual é dependente do pH do solo. Você já sabe, correção de pH, o Enem fala muito sobre isso. O cultivo agrícola, para grande parte das espécies vegetais, desenvolve-se de forma adequada no pH próximo a 6. Então, pH ácido, né? pH menor que 7, o solo já é um pouco ácido aí. Para isso, os produtores rurais realizam práticas agrícolas e manejo do solo na forma de minimizar os efeitos deletérios do alumínio, manganês e excesso de ferro, além de potencializar a disponibilidade de outros nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio, fósforo. Então o solo, se não tiver no pH ideal, vira uma bagunça. Considere um solo alcalino, um solo básico, tudo bem? Um solo básico, no qual se deseja realizar um manejo a fim de ajustar o pH e aumentar a sua fertilidade. Tá, o que é ajustar o pH? O solo está alcalino, o pH ideal é 6, então eu preciso diminuir o pH. Eu preciso adicionar um composto ácido. Só que esse cidadão só me deu sais. Então eu preciso de um sal de caráter ácido. Nesse caso, tem que ser um sal originado a partir de uma base fraca, bases de amônio, e um ácido forte, o ácido sulfúrico. Opa, então peraí. Então você está querendo dizer para mim aqui que eu vou precisar de um cara do tipo sulfato de amônio. Peraí, professor, mas o hidróxido de alumínio, ele também é uma base fraca. E o sulfato, o ácido sulfúrico, ele é um ácido forte. Pô, podia ser esse cara. Por que não? Porque ele falou para nós que nós temos aqui que minimizar efeitos, como, por exemplo, o alumínio. Se eu jogo sulfato de alumínio no solo, estou aumentando a concentração de alumínio. Olha a maldade dessa questão. Mas você percebeu que a maldade, a letra da maldade, ela estava antes da resposta correta? E é isso que me deixa assim... Por quê? Porque o aluno que decora, ao pegar, ele já pararia na D. Base fraca, ácido forte, pá, sal ácido. Ixi, matei. Toma cuidado com isso. Tudo bem até aqui? Galera, espero que tenha ficado claro. Gostou do vídeo? Deixa nos comentários aí, fala gostei, já vai me ajudar pra caramba. Vou produzir mais conteúdo pra você aqui no canal, tô reativando isso aqui, então já vai convidando todo mundo, chamando, trazendo, se inscrevendo, que esse ano vai ser o seu ano da aprovação. guilhermequimica.com.br, plataforma completa para você gabaritar química nos principais vestibulares do Brasil. Professor Guilherme, grande abraço. Fui!